Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender a realizar operações com datas e horas. Como a gente já viu na última aula, a gente tem aí a classe Calendar, que nos permite manipular datas e horas, e ela também dispõe, mecanismos para que a gente faça incremento ou decremento nas datas e horas que a gente tem. Então, para incrementar, tem uma data, quero, saber quanto que é essa data mais um mês. Um exemplo. Então, eu quero incrementar um mês nessa data. Eu estou no dia tal, hora tal. E se passar um mês, eu vou estar em qual data? E ele já te dá tudo certinho. Já a data toda certinha. A gente fala, mas isso é uma coisa muito simples. Nem sempre, existem muitas variáveis que a gente tem que considerar quando a gente acrescenta um mês, por exemplo. Ou acrescenta dias, a gente pode querer acrescentar dias. Existe o caso de a gente ter ano bissexto, a gente tem meses que tem quantidade de dias diferentes. Então, em que mês que eu vou parar, em que dia que eu vou parar, se eu, dessa data que eu tenho aqui, avançar 50 dias. Então, em que outra data eu vou estar? Então, isso a classe Calendar já fornece para a gente. Também, como decrementar dessa data aqui 50 dias atrás, que data que era? Então, ele já calcula e diz tudo certinho, qual a data, todas as informações sobre a data, a hora, posso acrescentar hora também, diminuir minutos, acrescentar segundos, enfim, fazer como eu desejar. E para isso, a classe Calendar nos oferece o método add. O método add, ele recebe a constante, o tipo de dado. Lembra dos tipos de dados que a gente viu na última aula, que são representados por aquelas constantes estáticas da classe Calendar? Então, são esses tipos de dado, day of month, enfim, day of week, hour, minute, second. São essas constantes, esses tipos de dado que a gente vai usar no add, indicando, eu quero acrescentar tantos segundos, quero decrementar tantos minutos, e assim sucessivamente. Então, vamos ver um exemplo aí, de como a gente trabalha com o método add em uma data e hora. Bom, pessoal, estou aqui com essa data, dia 30 de novembro de 94, às 23h58. Tá? E aqui embaixo eu fiz um código para pegar as informações e exibi-las aí no console. Bom, o método add, galera, ele vai nos permitir acrescentar, ou reduzir, por assim dizer, dias, meses, anos, enfim, o que nós desejarmos nas nossas datas. Então, eu tenho essa data aqui. Eu quero saber, qual vai ser a data, por exemplo, daqui a 3 dias. Então, para isso, eu faço o seguinte, add, e a ideia é a mesma, do set, galera? Eu boto aqui o dado que eu quero acrescentar ou subtrair, calendar.day of month, e aí eu quero saber daqui a 3 dias que data que vai ser. Beleza? Vamos executar aqui, vai aparecer na tela. A gente estava aqui no mês de novembro, dia 30, às 23h58. 3 dias depois, ou seja, a data a contar 3 dias depois, vai ser dia 3 de dezembro, o 11, a gente começa do zero, então o 11 é dezembro, às 23h58. Então, daqui a 3 dias, a gente vai estar nessa data aqui. Então, reparem, pessoal, que ele já faz toda essa questão dos meses, tudo certinho para a gente. Ele já faz isso tudo, ele já
resolve, a gente não precisa ficar se preocupando com isso, né? Porque não é uma simples soma. Ah, não é eu pegar o dia e botar mais 3, porque aí vai dar 33. Não, eu tenho que precisar alterar o mês, se o mês virar. É a mesma coisa a hora, ó. Vamos acrescentar além, eu quero saber qual vai ser a data, né, e hora daqui a 3 dias e 2 horas, por exemplo. Então eu boto aqui calendar, quero acrescentar 2 horas também. Calendar hour. Botei incorretamente aqui, botei depois da vírgula. Calendar.hour. Então daqui a 2 horas. Qual vai ser a minha data? Vou mandar rodar aqui. Lá vai ser dia 4/11, 1h58 da manhã. Por quê? Eu já estou quase virando aqui, ó. Eu estou às 23h58. Quando eu tiver quando eu acrescentar aqui 1 hora, já vai ter virado o relógio. Então eu já estou num novo dia. Então só de eu acrescentar 2 horas, eu já estaria em 1º de dezembro aqui. Mais os 3 dias, então, dia 1º mais 3 dias, eu estou no dia 4, tá? de dezembro, e aí a 1h58 da manhã. Beleza, pessoal? Posso acrescentar os minutos se eu quiser. Né? Posso chegar aqui e botar ao invés da hora, minutos. E a gente vai ver que a gente vai virar o dia também. Minute, em inglês. E aí a gente vai ver que a gente vai virar a hora também. Porque, ó, 58, vamos acrescentar aqui. 2 minutos já bastaria. Vamos acrescentar 3 minutos aqui. A gente vai virar o dia também. Então vamos executar, ó, a gente vai cair no dia 4 também, só que agora a gente está aí à meia-noite, né, e 1 minuto. Então dia 4, porque eu acrescentei aqui 3 dias, então dia 30, dia 1º, dia 2 e dia 3, mais 3 horas, né, então já estava quase virando um dia mesmo, a gente já vai para o dia 4. Então ele já cuida, galera, de tudo isso. Eu posso ir acrescentando quantas informações eu quiser. Quero saber daqui a 3 dias, 3 minutos e 30 segundos. Eu vou conseguir fazer, basta eu colocar aqui embaixo. Tá? Então, só vou colocando add. Dá também, galera, para a gente saber, né, subtrair dias, meses, enfim, a gente pode também fazer a operação inversa, né? Podemos subtrair também. Eu quero saber, tá? Podemos usar até as duas coisas se a gente quiser. Vamos primeiro só fazer a subtração aqui. Quero subtrair calendar.mount 3 meses, por exemplo. Quero saber 3 meses atrás. Então, eu boto menos 3 no meu add. Eu uso add também, só que eu boto menos 3. 3 meses atrás, 3 horas atrás, 3 minutos atrás. Que data que seria? Então, vamos executar. Olha lá, 3 meses atrás, né, nós estaríamos aqui no mês, né, aqui está certo, mas é o mês 6. Né? Então, nós estaríamos no mês 6, dia 27, às 23 horas e 55 minutos. Beleza, galera? Então, essa é que é a ideia. Né? Aqui é 3 meses atrás, 3 dias atrás e 3 minutos. Tá? Não é 3 horas atrás, 3 dias atrás, 3 minutos. Então, a gente estaria no dia 27 do mês 6, às 23 horas e 55 minutos. Então essa é que é a ideia, galera. A gente pode também ver aí no passado. Isso a gente pode, isso é muito usado, tá, pessoal? Estou na data de hoje, tem um prazo de 30 dias, sei lá, para fazer a entrega de alguma coisa. Qual vai ser a data final que eu tenho? Um prazo de 30 dias, porque não necessariamente 30 dias é exatamente um mês. Tem mês que tem um dia a mais, tem 31, tem mês que tem menos, né? Por exemplo, fevereiro. Então
Então, assim, eu quero saber exatamente daqui a 30 dias qual a data que vai ser, porque essa é a minha data limite para entregar. Eu posso, então, fazer esse cálculo, né? Acrescento aqui 30 dias na minha data. Ó. Pego aqui e só acrescento calendar day of month 30. E eu vou saber daqui a 30 dias, tá? Vamos supor daqui a 30 dias de hoje. Vou comentar porque o getInstance já retorna a minha data atual. Então, daqui a 30 dias de hoje. Então, eu tenho até dia 5 de dezembro, às 20h47, para fazer a entrega, vamos supor. Então, 30 dias atrás, que data que era? Menos 30. A gente sabe. Então, era dia 6, tá? Do mês 8, às 20h47. Do mês 9, né? Do mês 10. Me confundi aqui, galera. Dia 6, tá? De outubro, às 20h47. Dia 6 de outubro, às 20h47. Beleza, pessoal? Porque a gente começa do zero, então é sempre um cara a mais, né? Mês 10. Então, 30 dias atrás era essa data aqui. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com o método add, tá, pessoal? A gente pode acrescentar quantos dias a gente quiser, quantos meses. Podemos usar um comando atrás do outro. Eu quero acrescentar tantos dias, tantos meses, tantos anos. Basta a gente ir colocando aqui o add e acrescentando. Ou quero saber quantos, há 30 dias atrás, que data que era, há 2 anos atrás, que data que eu estava. Tudo isso a gente consegue fazer com o add, tá? Basta colocar a informação que você quer acrescentar ou subtrair e mostrar o valor. É 30 dias, é 30 anos, é 2 anos, 2 meses, 2 horas, 2 minutos, enfim. Então, tudo isso a gente pode fazer com o add. Por exemplo, quero saber qual vai ser a data daqui a 3 dias e 2 anos. Vou executar. E vai ser um dia 8, tá, de novembro, às 20h49 também. Só que eu acabei não pegando a informação do ano, né? Vamos pegar aqui rapidinho para a gente ver. Int ano igual a cget calendar.year. E aqui embaixo a gente exibe o ano também. Ano mais ano. Vamos executar de novo. E olha lá, ó, o ano é 2022. Beleza? Então é essa data que a gente vai estar daqui a 2 anos e 3 dias. Beleza, pessoal? Então essa é a dinâmica de trabalho com o add. E eu mencionei na última aula também que nós temos a classe date, que atualmente é usada apenas para representar datas. E em muitos recursos a gente vai precisar trabalhar com datas através da classe date. Então a gente precisa saber como que a gente transforma, faz essa transformação, essa conversão, de um calendar para um date. Então a gente quer converter um objeto calendar para um objeto date, para que a gente possa então usar o objeto date onde nós precisarmos. Então vamos agora ver aí na implementação como que a gente realiza essa conversão, de calendar para date e também de date para calendar. Bom, pessoal, se nós quisermos converter aí um calendar para date, eu vou usar o método getTime do calendar. Beleza, pessoal? Vou criar aqui uma variável date aqui e quero converter aqui, ó, esse calendar aqui que tem essas informações de data e hora para um objeto date. Basta eu pegar o calendar.getTime. Acabou. O calendar vai pegar todas essas informações aqui e vai retornar um objeto do tipo date. Beleza, pessoal?
E para fazer o inverso, tá? Quero agora converter um date para um calendar, para eu poder manipular. Simples assim, ó. Pego e uso o método setTime e passo o meu objeto date aqui no parâmetro. E eu converti. Agora esse calendar aqui, no meu caso, vai obter todas as informações que estão nesse date aqui. Ok? Ele vai ter o mesmo dia, tudo igualzinho a esse date aqui. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha, tá, para fazer as conversões. Muito tranquilo. Um comando só a gente faz a conversão. Então, de calendar para date, uso o método getTime do calendar. Sempre vai ser o método do calendar, tá, galera? Então, calendar para date, getTime retorna um objeto tipo date. Então, calendar para date, getTime. Date para calendar, setTime. Basta eu pegar o calendar, dar um setTime e passar o objeto date, que as informações da data já vão ser colocadas aí no calendar. Então, essa aqui é a ideia, pessoal, para converter calendar para date e date para calendar. Bom, pessoal, e existem também muitas situações onde a gente deseja saber a diferença entre duas datas, ou 2 horas. Então, por exemplo, a gente quer saber quantos dias se passaram de uma data até a outra. De repente a gente pode precisar dessa informação. Vamos supor que no sistema eu estou trabalhando aí, sei lá, com um prazo fixo que atualmente o usuário determinou 100 dias. E aí eu tenho, sei lá, a data de abertura lá do requerimento e aí a data que o requerimento foi atendido. Eu quero ver se o prazo foi cumprido. Então eu tenho que pegar a data de abertura e verificar se na data de atendimento, até a data de atendimento, se passaram 100 dias ou menos. Então eu preciso dessa informação. Então nesse caso eu preciso calcular a diferença entre as duas datas em dias para saber qual foi o intervalo que se passou e aí aplicar a minha regra de negócio, verificar se o prazo foi respeitado ou não foi respeitado. E aí, usando a classe date, tá, galera? Agora a gente vai trabalhar com a classe date para essa finalidade específica, não com a classe calendar. A gente pode usar o método getTime para poder ajudar nessa tarefa. Então, esse método, o que ele faz? Ele retorna quantos milissegundos se passaram desde 1º de janeiro de 1970 até a data atual. A gente chama isso de formato UTC. Até a data e hora atual, não. Até a data e hora que está no nosso objeto. Se for a atual, tudo bem, mas até a data e hora que está naquele objeto. Tá? É importante, tá, gente? Não confundam o método getTime da classe date com o getTime da classe calendar. O getTime da classe calendar, como a gente já viu lá quando a gente estava vendo conversão, ele simplesmente retorna um objeto date com as informações que estão naquele objeto calendar. Então ele meio que converte o calendar para um date, enquanto no getDate do objeto date, ele vai nos retornar essa informação de quantos milissegundos se passaram desde 1º de janeiro de 1970, o formato UTC. Então, a ideia é que para calcular essa diferença entre datas, a gente vai pegar o resultado do getTime de ambas as datas que a gente está querendo fazer a diferença. Então, a gente pega o getTime de uma data e vai jogar ali numa variável long, por exemplo, que é uma variável de tipo inteiro, e vai pegar também o getTime da outra data e vai jogar em outro long. E depois a gente vai pegar e fazer a diferença entre as duas datas. Podemos fazer direto também, sem jogar em variável, enfim. Isso é só uma questão de manipulação. Bom, vamos ver então aí
na implementação como que a gente faz para calcular essa diferença entre datas. Bom, pessoal, eu estou aqui com duas datas e horas, né? Uma é dia 12 de maio de 2002, às 13h43, e uma é 30 de novembro de 94, às 23h58. E eu quero saber qual a diferença entre essas duas, né, datas, horas. Né? Quero saber aí a diferença. E para fazer isso, né, eu vou precisar trabalhar com o tipo date, né, para conseguir essa diferença. Então, vamos aí pegar e criar aqui um date, que é a nossa data hora 1. Tá? A gente já viu como converter, basta pegar o nosso data hora 1.getTime e um outro date, date 2, igual a data hora 2.getTime. Convertemos para o tipo date. Agora, pessoal, para saber a diferença, vamos pegar e criar uma variável long chamada diferença igual a data 1 menos data 1.getTime menos data 2.getTime. E aí, esse código aqui, pessoal, vai dar a diferença para a gente, né? Vai dar a diferença entre as duas datas em milissegundos. Ok, pessoal? Então, eu sei quantos milissegundos se passaram desse dia aqui até esse dia aqui. Ok? Então, essa é a ideia. Não confundir, tá, galera, o getTime do date com o getTime do calendar. O getTime do calendar é para converter para um date, né? Para retornar um objeto date com essas informações. E o getTime aqui do date, ele vai retornar a data, né, em milissegundos, né? No formato aí UTC, que a gente já viu, milissegundos lá desde 1970. Beleza? 1º de janeiro de 1970. Então, vamos saber aí qual a diferença, né? Vamos exibir qual é a diferença em milissegundos aqui. Então, essa é a diferença dessas duas datas em milissegundos. Claro que, galera, na maioria das vezes a gente não vai querer saber, né, a data em milissegundos. Então, a gente vai ter que trabalhar essa informação para chegar onde a gente quer. Por exemplo, quero saber a data em segundos. Basta eu criar aqui long diferença em segundos. E aí eu pego e faço a minha diferença dividida por 1000, porque 1 segundo tem 1000 milissegundos. Então, feito isso, eu vou saber a diferença em segundos. Vamos exibir a diferença em segundos. E essa é a nossa diferença em segundos. Quero saber agora a diferença em dias. Basta eu colocar, né, diferença em dias. Vou criar uma outra variável aqui e pego a minha diferença e divido, tá, por 864.00000. Beleza? Então, fazendo isso, eu vou obter a diferença em dias, porque um dia tem aí esses milissegundos aqui. Vou exibir aqui a diferença em dias. E aí, 2.719 dias se passaram. Ok, pessoal? Lógico, tá, galera, que para fazer, por exemplo, essa diferença em dias, eu tenho que calcular naturalmente quantos milissegundos tem um dia. E isso nem sempre é tão usual,
Então, a gente pode executar esse cálculo, né, de uma maneira mais natural. A gente pode ir calculando o resultado em uma unidade e usar o resultado do cálculo daquela unidade para calcular a próxima e assim sucessivamente. Então, a coisa fica mais natural. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos chegar em dias, tá? Calculando primeiro segundos, depois minutos, depois horas, depois os dias. Então, vou criar aqui, long segundos igual, vai ser a minha diferença dividido por 1000, porque 1 segundo tem 1000 milissegundos. Depois, long minutos igual a os segundos, a diferença em segundos, dividido por 60, porque eu sei que em 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu calculei primeiro a diferença em segundos, agora eu usei o resultado da diferença em segundos para calcular em minutos. Agora eu vou calcular em horas. Eu uso o resultado dos minutos, dividido por 60, e eu chego nas horas, porque eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então basta eu dividir por 60. E aí, finalmente, eu vou chegar em dias. Vou chegar e colocar aqui, horas dividido por 24, porque eu sei que um dia tem 24 horas. Ok, pessoal? E aí eu vou chegar na diferença em dias. Beleza? Vou agora exibir, né, a minha diferença em dias aqui, dias, para a gente ver aí no console. E olha lá, 2.719, exatamente o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente, né? Então, essa é uma forma mais natural da gente ir calculando a diferença. Se eu quiser calcular em unidades maiores, basta eu ir dividindo. Quero calcular em meses, vou dividir os dias os dias, né, pela quantidade de dias que tem aquele mês e tal. Então, vai dando por ano, assim a gente vai fazendo até chegar na unidade desejada. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente pode aí calcular, né, a diferença entre duas datas. Quantos dias tem entre tal data, hora e tal data, hora? A gente sabe. Quantas horas tem entre essas duas datas? A gente consegue calcular fazendo isso daqui. Beleza? Então, essa é a ideia, tá, galera? Vocês podem explorar, né, brinquem aí com outras unidades, que vocês vão ver que o caminho é sempre o mesmo. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz o cálculo, né, de diferença entre datas e horas. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí entendido, né, como realizar essas operações, né, de incremento, decremento, conversão e cálculo de diferença entre datas. Pratiquem isso, né? Não só isso, mas como toda a matéria de manipulação de datas, porque é sumamente importante saber trabalhar com dados. A gente usa datas, né, em inúmeras aplicações. Então, é muito importante a gente saber como manipular e operar datas e horas, né, nos nossos programas. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.